Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala RH, o podcast do Panapé, que é a única ATS que possui integração exclusiva e nativa ao InfoJobs e Acato. São mais de 70 milhões de currículos para você fechar vagas operacionais e estratégicas em um único lugar. Muito prazer a todos, eu sou a Mayara Martinez e serei a host desse episódio que vai abordar um tema que está tirando o sono do RH, que é a NR1. Nós estamos nesse exato momento gravando no mês que antecede, nessas mudanças, e aí é o momento que você está se perguntando o que vai mudar, como que eu posso me adequar e, para além disso, me manter em conformidade com essa norma regulamentadora. Então, para me ajudar a responder essa e outras dúvidas sobre esse tema, eu tenho a honra de receber a Fabiana Galetol, que é diretora de Pessoas e Sustentabilidade na Pluxee Brasil. Fabi, muitíssimo obrigada, pelo seu tempo, pela sua agenda. Estou super feliz de te conhecer, de bater esse papo. E antes de mais nada, a gente estava falando aqui nos bastidores, sua trajetória é muito rica, é muito longa, então pode, por favor, ficar à vontade para se apresentar para o público. Bom, primeiro, obrigada, Mayara, pelo convite para a gente falar de um tema tão importante, né? Como você falou, eu sou responsável na Pluxee pela área de recursos humanos, pessoas e sustentabilidade, numa trajetória de mais de 36 anos aí. Um baita tempo, né? A jornada grande e há quase 6 anos na Pluxee. A Pluxee é uma empresa de benefícios e incentivos, que cuida de A a Z do bem-estar e do engajamento do colaborador. E a gente tem uma preocupação muito grande de ter dados, informações que gerem insights e decisão para a gente conhecer melhor quem é o nosso colaborador, quem é o colaborador dos nossos clientes, quem são os colaboradores e funcionários aí do nosso Brasil tão vasto, para que a gente leve as melhores soluções de engajamento e bem-estar. Maravilha! E aí, aproveitando toda a sua experiência, a sua bagagem, eu quero primeiro, para começar nosso papo, trazer alguns dados super importantes, tá? Então, o primeiro é que em 2023, o Brasil registrou cerca de 288 mil afastamentos por transtornos mentais, segundo o INSS. Já em 2024, esse número passou de 440 mil afastamentos. Então, foi o maior número já registrado entre esses anos. E aí, pensando nisso, qual que é a importância dessas atualizações que a gente tem falado? E, para além disso, como que elas previnem o adoecimento das pessoas? E você trouxe dados até 2024. Em 2025, infelizmente, a gente já tem dados muito gritantes de mais 300 mil pessoas afastadas pelo INSS por questões de saúde mental, E esses dados são dados que a gente consegue ver que são os dados de pessoas que se afastam mais de 15 dias. Se a gente pegar pessoas que às vezes saem por algum tipo de adoecimento antes dos 15 dias, a gente está falando de mais de 3 milhões de pessoas, Isso traz um impacto para o negócio também e para o país, para todos os negócios, de quase 1 trilhão. Então, realmente, é um tema que tem que estar na pauta dos RHs, que é um tema extremamente relevante. E o grande marco da norma regulamentadora, que é uma atualização, a norma já é antiga, Uma desde velha conhecida do RH, 1978, mas o foco era só no que eram riscos biológicos, químicos, Então, o grande marco agora é que a gente tem que mapear todos os fatores que adoecem no trabalho. Então, parece simples, mas é extremamente relevante porque não é aceitável que riscos do tipo pressão, relações tóxicas, falta de autonomia, sobrecarga de trabalho adoeçam. Isso não são parte do trabalho, são riscos que afetam o trabalho. Porque quando a gente está falando de saúde mental, está falando de bem-estar, isso é pré-requisito para a performance. Então, esse é o grande marco dessa atualização da norma regulamentadora número 1. Perfeito. E agora que se tornou uma exigência para não ser multado, a gente vê muitas empresas correndo, para se adequar. Não por esse olhar de entender a importância, os benefícios, mas muito para se adequar para não ser multado. E é nisso que eu puxo minha segunda pergunta aqui. Na sua opinião, quais estratégias diferenciam a empresa que quer apenas evitar multas e que coloca as pessoas no centro da estratégia? Então, qual é a diferença dessas empresas, sabe? Dessa que olha só para não ser multado e dessa que entende que é importante. Eu acho que essa norma, ela traz uma oportunidade para todos nós, de colocar a consciência em cima de um tema que é tão importante. Ela não pode ser olhada como uma burocracia ou simplesmente como uma norma, porque o adoecimento, ele leva
a queda na performance. Não cabe mais você não ter um trabalho de gestão, de fato, onde você consiga avaliar todos esses riscos e consiga fazer uma gestão adequada. Então, o que diferencia as empresas, se você tiver um olhar como consciência, pelas boas relações no trabalho, você vai ter uma cultura de fato saudável. E isso vai impactar positivamente no seu negócio. As empresas que olharem como uma norma, como uma burocracia, ou como uma preocupação simplesmente para uma multa, elas não vão ter a oportunidade de garantir essa cultura. Então, a grande diferença é nesse marco, né, que essa norma traz de um olhar de gestão sobre os riscos, é o quanto você pode trabalhar o adoecimento ou a proteção. Uhum, perfeito. E até aproveitando, né, de falar muito de risco psicossocial, né? Agora ele entrou de vez ali no olhar das empresas com essas Uhum, atualizações. Isso exige muita transparência, né? muita. Tanto do lado da empresa quanto dos colaboradores. E aí, como que, na sua opinião, né, com base na sua experiência, como que a gente prepara o negócio para que essa transparência exista, para que a gente garanta que esses dados públicos não prejudiquem a marca empregadora? O que prejudica a marca empregadora e a reputação é você não fazer a gestão adequada dos riscos, porque riscos existem. E quanto mais você conhece esses riscos, trabalha esses riscos, mais confiança você traz. Então, não é a transparência que prejudica a reputação ou a marca, é a falta da gestão em cima desses riscos. Perfeito. É sobre não fingir que não tá acontecendo, né? Porque eles existem, né? E se Uhum. você colocar um olhar real, né, cuidando realmente de entender o que está por trás, porque quando a gente fala das questões dos fatores de risco sociais, psicossociais, a gente tem uma oportunidade muito grande de identificar através de dados e cuidar da prevenção, porque hoje o que se faz muito é cuidar da doença e não o cuidado com a saúde. E essa norma traz para todos os RHs oportunidades de prevenir, de fazer gestão, para que a gente não esteja lá na frente cuidando do problema. Tá? E Perfeito. quando você identifica esses riscos e esses fatores que estão evidentes pelos números e pelos dados, você consegue trazer essa transparência e, com confiança, fazer a gestão. Isso, confiança, é reputação positiva, né? Ignorar o que acontece é que pode trazer um problema sério reputacional para as marcas. Maravilha, é isso. E aí, na sua visão, né, como liderança de RH da Plux, o quanto que essa nova NR1, né, muda a responsabilidade dos líderes também no dia a dia? E como que eles podem separar o que é fragilidade do indivíduo, do que é um processo de trabalho adoecedor, perdão. A liderança aqui é fundamental, né? Porque a liderança ela tem um papel ou de adoecer ou de proteger. Ele está diretamente ligado. Existem pesquisas que falam que 70% do engajamento e da felicidade do colaborador no mercado de trabalho ele está ligado, né, à gestão. Então, uma liderança atenta, né, aos dados, ao que está acontecendo com a sua população, se ela faz um trabalho de gestão adequado, ela protege, porque os mesmos fatores que hoje, Maera, são riscos psicossociais, como carga de trabalho, falta de autonomia, relações tóxicas, assédio, tudo isso, se bem gerido, é proteção. E a liderança é fundamental. O papel da liderança na proteção do colaborador, ao conhecer esses fatores e ao conhecer com quem se trabalha, pode fazer a diferença entre engajamento e proteção. Perfeito. E até uma dúvida, nem estava no nosso roteiro, tá? Vou usar aqui. Eh, A gente tá falando com o RH, porque ele tá ali nesse processo de formativa, mas qual que é o papel do líder nisso? Como que ele contribui nessa análise, desse mapeamento do quanto que os colaboradores estão adoecidos ou não estão? Como que é essa parceria entre RH e líder? Eu queria entender essa parte. A parceria, bom, o líder ele tem que ter um olhar muito atento, uma escuta muito atenta. Existem várias pesquisas que hoje fundamentam o que está acontecendo no dia a dia, no mercado do trabalho, na sua própria região. Pesquisas sobre felicidade no trabalho, pesquisas sobre engajamento. Ele não pode olhar, por exemplo, para o seu colaborador como um colaborador médio, né? A gente fez até uma pesquisa recentemente muito interessante sobre pilares de engajamento.
Nessa pesquisa foi em conjunto com a Ipsos, todos em 10 países, né, onde a Pluxee tem atividades, e aqui no Brasil a gente fez um recorte com 1.050 colaboradores. E a gente identificou que existem 8 pilares, 8 tipos de engajamento. Tá? Então, o que me engaja hoje talvez seja diferente do que te engaja. Diferente daquilo que me engajou há 36 anos, quando eu comecei a minha carreira. Então, essa visão de que existe um colaborador médio, universal, único, não existe. E o gestor precisa ter conhecimento disso para conseguir ter um trabalho muito mais assertivo. Isso varia de acordo com o seu momento de carreira, com o seu momento de vida. Então, por exemplo, o olhar do líder para o seu grupo, um microcosmo do que é a empresa, seja ela pequena ou grande, e essa atenção para entender aquilo que o engaja, aquilo que o torna feliz, faz toda a diferença na assertividade das ações. E o RH entra com as ferramentas, com uma visão mais macro, com dados. Hoje tem uma outra pesquisa que a gente fez super interessante de solidão no trabalho, que mostra que 77% da população, e a gente fez essa pesquisa com 3.000 colaboradores, 77% desse grupo tem uma sensação de exaustão mental. São dados super importantes, imagina, E um número super expressivo, super né? expressivo. Se você sabe de um dado como esse, e você considera ali o seu grupo, ou a empresa considera isso e faz simplesmente uma extrapolação, é fundamental que você esteja com um olhar muito criterioso. O que está acontecendo aqui na minha, no meu grupo, na minha gestão. Existem Perfeito. pesquisas que a gente pode aplicar diretamente com os colaboradores, pesquisas de mercado. Quanto mais você entende, quanto mais dados você tem, mais você consegue ter ações assertivas. Perfeito, maravilha. Inclusive, a pesquisa de clima organizacional aqui é super importante, né? Até aproveitando que Super você falou sobre importante. pesquisa, eu acho que é super. Sim. Isso já existia, já é aplicado, né? Todo ano ali, pelo RH, enfim. Mas eu acho que nesse momento é super importante também, né? Super importante, mas eu diria que o que complementa ainda mais essa pesquisa de clima organizacional é a pesquisa que precisa ser feita para a gente, né, ter a visão completa dentro da própria NR1, que é uma pesquisa também de saúde, de ambiente, e essa pesquisa, você fazendo um cruzamento dessa pesquisa, onde está o seu nível de risco psicossocial dentro da sua empresa, mais as pesquisas de clima, mais as pesquisas de mercado, são muitos dados que trazem à tona que esse tema precisa estar na pauta dos RHs e precisa estar na pauta das lideranças, porque uma população adoecida é uma população que não vai performar. Então, falar de saúde mental, falar de saúde, é falar de performance, é falar de negócio. Uma coisa impacta a outra, né? Total. Exatamente. Por isso que a gente não pode lidar com esse tema como uma burocracia ou como uma norma simplesmente para você ter Dá lá um os dados check, e um né? check de que, opa, meu risco psicossocial é baixo e nada mais preciso fazer. Não, você tem que ter um olhar realmente, né, para o cuidado integral daqueles colaboradores. Não é parte do trabalho adoecer, é risco adoecer. E uma boa gestão vai prevenir. E a prevenção é que garante que a gente não esteja mais lá na frente com outros impactos, né? Não só de burnout, não só de crises, pessoas com crises de ansiedade, depressão, mas de turnover, né? De cada vez que você perde um colaborador para você contratar um novo colaborador, isso é custo para a empresa. E Então, altíssimo, né? altíssimo. Então, é uma preocupação real com bem-estar e saúde, né? E uma com o próprio colaborador e saúde do negócio, a sustentabilidade do negócio. Perfeito. E aí, falando de implementação prática, né, que o RH adora, quais são os maiores desafios para transformar esses riscos psicossociais em algo prático e mensurável dentro das empresas nesse momento? Tem alguma coisa? Acho que o risco hoje é não se olhar para os dados, né? É ignorar esses dados. E os dados são reais, né? Você mesmo iniciou aqui a nossa conversa trazendo dados de mercado, dados do INSS. Quando você olha, infelizmente, o Brasil é número 1 em ansiedade, é número 5, né, hoje já em depressão. Entrou para o rol também pela OMS, né? Solidão também é um dado que a gente precisa olhar, porque o que adoece no trabalho não é só o excesso de trabalho, a invisibilidade ela também adoece.
né? A falta de segurança A psicológica falta de também, né? segurança psicológica, ela adoece. Então, tudo isso precisa, e a gente tem dados, a gente tem informações, a gente pode fazer pesquisas internas. Então, o risco está muito mais em ignorar o fato de que não cuidar do bem-estar e da saúde mental dos colaboradores é um fator de risco, né, para o próprio negócio, da sustentabilidade do negócio. Acho que você falou tudo, viu, Fabi? É isso. E aí, na prática, né, a gente falou aqui, né, sobre o papel do RH. O RH cuida das pessoas e o time de segurança cuida dos laudos. Como que a gente pode unir esses dois times para que a saúde mental vire um dado oficial e auditável da empresa? O time de segurança, ele traz método, né, traz a parte técnica. A área de RH, né, e a liderança traz o olhar humano. Então, essa combinação, ela é fundamental para que a gente possa realmente cuidar da gestão integral do tema dentro das nossas empresas. Então, não é ou, é e, né? Perfeito. E aí, de modo geral, você acha que o RH está preparado para assumir esse protagonismo na gestão desses riscos? Ou ainda existe alguma lacuna de maturidade? O que você acha, olhando aí para o cenário de empresas hoje? Eu acho que o RH avançou muito, né? Os RHs avançaram muito nessa questão. Acho que o pós-pandemia trouxe à tona questões de saúde, questões de lidar com emoções dentro do mundo do trabalho, e isso fez com que essa curva, né, se acelerasse muito, né? Quem não aproveitou a oportunidade pós-pandemia, ou na pandemia, na verdade, de ter todas as questões relacionadas a recursos humanos na pauta, no poder de decisão, perdeu uma oportunidade muito importante, porque era tudo relacionado a pessoas, sempre foi e sempre será, mas naquele momento era fundamental que as decisões todas fossem basadas nas pessoas. Então, eu acho que a gente avançou muito, claro que o nível de maturidade varia de empresa para empresa, e hoje, com essa nova norma regulamentadora e tudo que a gente tem de informações e de dados, é uma questão de tempo para que isso esteja realmente na pauta de todos, do grupo decisório de cada empresa. E esse olhar, ele tem que ser sempre, Mayara, esse olhar de gestão das relações, da qualidade das relações no trabalho. Então, quem ainda tem um gap, uma lacuna, está enxergando só como uma burocracia ou ainda não conseguiu enxergar o impacto que tem na empresa, vai ter que acelerar. Vai ter que acelerar, porque os números estão aí e provam. E as empresas só têm até dia 26 de maio, né? Depois disso, 26 de tudo maio muda, tem né? que estar. Isso. Mas é importante que esteja, né, como a gente está conversando aqui, como consciência, como qualidade nas relações. É importante, 26 de maio é o marco, né? Todo mundo tem que ter feito a pesquisa, que é a pesquisa que fundamenta, tem que ter feito o cruzamento nexo causal com o que acontece em termos de absenteísmo, quantas pessoas você tem que, né, dentro de cada empresa que foram afastadas por questões de saúde mental. Então, você tem que cruzar todos esses dados e vai te dar ali o número, né, que te diz se você tem um baixo risco, um médio risco, um alto risco. A partir desse risco, todos os planos de ação. Então, é um marco extremamente importante para que, se essa gestão ainda não foi iniciada nas empresas, e muitas já iniciaram, independente da atualização da NR1, ela vai precisar se iniciar. Vai precisar correr, né? Vai precisar, mas eu acho que o mais importante é o olhar consciente na qualidade das relações. Perfeito. E aí, a minha próxima pergunta é: como que as empresas podem usar os benefícios para promover a saúde integral do colaborador e contribuir de fato para um ambiente mais saudável? Acho que aqui a gente entra muito em segurança psicológica também, né? Eu não sei o quanto que as pessoas estão seguras psicologicamente de responderem uma pesquisa, sabe? Dizendo se elas estão ou não adoecidas. Eu acho que tem várias questões envolvidas aí, mas deixo com você. Eu acho que a gente tem que ter o olhar para benefícios de uma maneira mais ampla, né? Você citou, né, esse exemplo de segurança psicológica, que é espaço de fala, espaço de escuta, né? Autonomia com responsabilidade para que as pessoas estejam preparadas. Eu comentei um pouco da questão da invisibilidade,
né? Hoje nós fizemos uma pesquisa interessante sobre rust out, que é o enferrujamento na empresa. E como parte dessa pesquisa, um dado que chamou muita atenção é que 40% da população, dessa população pesquisada, sente que não tem desafios na empresa, né? 20% está entediado com o que faz. Esses são componentes que adoecem também. Então, o adoecimento, de novo, ele não é só sobre excesso de trabalho, é sobre invisibilidade, sobre falta de oportunidade, né? Então, quando você traz a questão desse benefício mais de segurança psicológica, isso é algo que tem que estar na liderança, no dia a dia das empresas. E tem os outros benefícios, que são benefícios fundamentais para a prevenção, um apoio psicológico, um apoio financeiro, e eu não estou falando de empréstimos, mas da ajuda de educação financeira para que o colaborador, porque isso também adoece, tudo isso adoece. Nós somos um ser integral, né? Nós somos únicos, né? Eu dentro, né? Fabiana, um ser único, Maiara, um ser único, cada um está passando por um momento diferente e talvez requeira um tipo de ação ou um tipo de benefício diferente. Então, um apoio nutricional é fundamental, porque a alimentação ela é fundamental para que você esteja bem, né, com o bem-estar completo. Um apoio jurídico, né? Parece que não, mas no pós-pandemia, ou mesmo durante a pandemia, o apoio psicológico, em algumas situações, ele foi menor do que o apoio jurídico. Muitas pessoas querendo, por exemplo, se mudar, revendo contratos, né, querendo, com medo, uma série de ansiedades. Então, esse conjunto de apoio, né, que para cada um pode ser diferente no seu momento de vida, no seu momento de carreira, é fundamental. Então, tudo que está voltado à qualidade e bem-estar nesse tipo de apoio é um benefício super importante. A própria flexibilidade, Eu ia não falar isso, é, sim. a própria flexibilidade de um modelo híbrido, um modelo remoto, um modelo presencial, isso traz também um benefício. Então, você tem que olhar todo esse conjunto do que é benefício, né, e o que são multibenefícios, você poder também, esse poder de escolha, né? Por exemplo, nós temos uma carteira com 7 benefícios. Então, você tem a alimentação, refeição, o transporte, educação, farmácia, né? E não é um vale tudo, é aquilo que faz sentido, né, para você garantir o bem-estar e a qualidade de vida e de trabalho para aquele colaborador, e o restante, a flexibilidade para que ele possa usufruir do benefício da melhor maneira que faça sentido para ele, principalmente quando eu comentei, né, que nós somos diferentes e nos engajamos de forma diferente no trabalho. Isso vai totalmente de encontro com o tema personalização, né? A gente tem várias gerações hoje. Uhum, O que faz sentido para a geração Z talvez não faça para o millennial e por aí vai. uhum. Então, acho que é super importante, inclusive, renderem outro podcast sobre o tema. Eu acho muito legal. Com certeza. Né, e o que faz sentido para a mesma pessoa, né, a geração, né, cada um dentro do seu contexto tem uma expectativa e uma relação com o trabalho diferente, mas isso varia na nossa carreira, né? O que foi importante para mim há 36 anos atrás, o que era valor para mim, e eu não estou falando do valor básico de moral, né, de responsabilidade, de ética, de educação, não, mas aquilo que eu valorizava há 36 anos atrás é diferente do que eu valorizo agora. Foi diferente do que eu valorizei quando eu me casei, eu tive a minha filha. Então, a gente muda ao longo do tempo, ao longo da nossa carreira, aquilo que nos engaja, aquilo que faz diferença para a gente, né? Perfeito. Já estamos nos encaminhando para a última pergunta. Tá passando super rápido. Mas aí, para finalizar nosso papo, eu queria que você nos dissesse, né? O que você diria para as empresas que estão se adequando ainda à NR1 e, principalmente, como fazer com que esse não seja só um projeto passageiro, mas um pilar da estratégia a longo prazo. E acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sim, acho que a gente já percorreu, mas acho que é importantíssimo olhar a causa, os fatores realmente psicossociais, aquilo que em cada empresa pode estar contribuindo para o adoecimento dos seus colaboradores. Então, é mais sobre a causa e menos sobre a consequência. A gente fala muito o burnout, a ansiedade, a depressão, mas o olhar precisa ser do que acontece antes, para a prevenção. Se esse tema ainda não está na pauta, né,
do público decisório dentro da empresa precisa estar. E para que esteja nessa pauta, a gente precisa levar dados e informações, a gente precisa falar a linguagem do negócio. Precisa mostrar, olha, o impacto que isso pode ter para o seu negócio, quanto a gente tem de absenteísmo, quanto a gente tem de presenteísmo, quanto a gente tem que está relacionado às saídas, ao turnover. Realmente a gente está fazendo um trabalho que proteja as pessoas, está dando espaço, segurança psicológica, como você comentou, de fala, de escuta, como é que está a carga de trabalho, as relações são relações saudáveis ou a gente tem ambientes tóxicos? Então, se você consegue fazer um trabalho nas causas, você está trabalhando prevenção e gestão. Então, é esse o olhar que cada RH tem que ter. E essa discussão tem que entrar nos boards, nos comitês, onde quer que seja, em cada empresa, com dados, com fatos e com planos de ação que enderecem o colaborador como um ser único. Perfeito. Fabi, super rápido, né? Passou correndo aqui nosso papo, mas antes de finalizar, eu quero fazer um quadro de encerramento que a gente tem aqui, que se chama O que você faria? Eu basicamente trago um cenário hipotético que tem a ver com o tema do nosso episódio. Montei aqui e bora? Bora! Bom, imagine que você assume o RH de uma empresa que funciona 24 horas, com operação pesada e prazos bem apertados. A operação diz que não dá para mudar o ritmo, porque o cliente exige entrega em 24 horas. Mas o RH sabe que, se nada mudar, a avaliação da NR1 pode ser negativa, já que o ritmo intenso e as tarefas repetitivas são pontos de atenção. Como que você desenharia um plano para reduzir esses riscos psicossociais sem prejudicar a produtividade dessa empresa? É um baita desafio. Eu olharia primeiro não para a questão das 24 horas, que é o que parece trazer o maior peso, né? Sim. Mas como é que está a gestão do trabalho em si? Será que a eficiência está sendo, de fato, utilizada? Será que a minha liderança está preparada? Será que a carga de trabalho está sendo bem gerida entre os colaboradores ou eu estou com um número de pessoas aquém daquilo que eu preciso? Então, meu olhar seria um olhar mais holístico para entender o que está acontecendo na relação com o trabalho. Se a gente consegue atuar nesses pontos, as 24 horas talvez não sejam um problema. Muito bom, e eu jamais pensaria por esse lado. Pensei, gente, 24 horas? Fabi, o papo passou super rápido, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pelos seus insights. Deixarei a pesquisa da Pluxee aqui anexada nesse episódio para a galera conferir. E eu acho que esse é um tema urgente, super importante, vai continuar rodando, né? E tem que continuar sendo falado. Tomara. Né? Super importante, não tem como fugir disso. E quem foge toma as consequências, né? Não só em relação à multa, mas a turnover, como você falou. E bom, para encerrar, pode ficar à vontade para se despedir, deixar suas redes, falar da Pluxee, fica à vontade. Primeiro, obrigada, Mayra. Acho que quanto mais a gente traz essa discussão à tona e mais a gente fala, mais importante e relevante ela pode se tornar dentro das empresas. Então, acho que é um papel nosso disseminar, sim, como consciência, como qualidade nas relações e menos como burocracia, como uma norma, um checklist, como você falou, né? E a Pluxee, como eu comentei contigo, a gente tem um papel importante, né, no bem-estar e na saúde. São mais de 7 milhões de usuários, né, nos nossos benefícios, mais de 150 mil clientes hoje que usam. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de conhecer, né, o comportamento e as necessidades do colaborador para levar as melhores soluções, aquelas que importam para cada um, né, com flexibilidade, com personalização, desde que aquilo assegure o bem-estar. E a gente está sempre à disposição para ter essas conversas. A gente tem muitas pesquisas no nosso site, então eu realmente convido aqui quem está nos ouvindo a dar uma olhada no nosso site e ver. Tem essa pesquisa de engajamento dos 8 pilares de engajamento do colaborador, que assim, é riquíssimo para o RH que quer conhecer um pouco mais do que diferencia cada um. Temos sobre solidão, temos sobre felicidade no trabalho, tudo isso que no final do dia pode embasar o RH a ter mais dados e poder levar soluções mais assertivas
para os seus times. Agradeço mais uma vez, né, e minhas redes, LinkedIn, Fabiana Galetol, e a gente segue, né, conversando por lá ou por qualquer outro canal que faça sentido. Perfeito, muito obrigada, Fabi. Obrigada a você. Eu quero agradecer também você que nos ouviu até aqui e lembrá-los que na descrição desse episódio vão ter materiais complementares a tudo que foi dito, inclusive as pesquisas da Pluxee, e continue nos acompanhando. Até mais!